Olá, meus caros. Nessa oportunidade vou falar um pouco mais de revelação, como prometido, revelação para exaltar pessoas, precisamente dirigentes. Isso era uma praxe, ocorria quase que sempre, pelo menos na congregação que eu estava congregando. Todo dirigente que vinha tinha lá uma profetisa para ele de estimação. Tinha uma pessoa que admirava, idolatrava o dirigente e sempre dava uma revelação de Deus, dizendo que Deus estava aprovando o seu ministério, estava tudo mil maravilhas, certinho, e muitas das vezes não estava coisíssima nenhuma. Sem falar dos pregadores que o próprio dirigente trazia de fora para o exaltar, para dar profecia e revelação, para ele ter a aprovação da igreja, porque, veja só, o profeta, o revelador, a reveladora diz que Deus está com aquela pessoa, que está tudo certinho, está aprovada a obra. O que a igreja vai dizer? Amém, né? Aqueles que não têm discernimento do Espírito, não sabem examinar os Espíritos, e a Bíblia diz para nós examinar os Espíritos, vão dizer amém. Então, tinha tanta revelação. Tinha uma profetisa específica que mandava para esse dirigente, que eu me recordo bem no iníciozinho, quando eu comecei a congregar, em 2005, que ela dizia assim, e até chorava: Deus está me revelando uma visão aqui tão maravilhosa, meu Deus. E começava assim: eu vejo um diadema na cabeça, irmão, eu vejo cheio de pedrinhas coloridas, brilhantes. Eu vejo anjos, eu vejo aquilo outro. Olha, ela tinha uma mente fértil, que ela pegava alguns símbolos do Apocalipse, outros símbolos dos profetas do passado e fazia aquela encenação toda, fazia aquele teatro, né? E dava aquela revelação toda bem feita, desenhada assim. E quando dizia que o pregador estava passando por perseguição, então já via legião do diabo aqui, mas o anjo do Senhor, o arcanjo Miguel, já com a flecha tirando. Eu estou vendo aqui, eu estou vendo a visão aqui, clarito. Quando eu não estava vendo coisíssima nenhuma, o choro já era choro de arrependimento da mentira. E o dirigente ainda ia lá na frente chorar mais ainda e falar línguas e dava aquela coisa toda. Estava vendo coisíssima nenhuma. Tanto é que essa pessoa fez outras coisas equivocadas e, até segundo informações, Deus recolheu ela. Com aquelas profetadas todas, e para ninguém mais vinha aquelas profetadas todas. Só vinha para o dirigente. Olha que loucura, não vinha para ninguém. Para jovem que andava lá sincero, como eu, dentre outros, não vinha nada. Aliás, para mim só vinha assim, ó: vigia, varão. Você pode cair aí, vigia. Para mim só vinha vigia. Olha, a coisa aqui, como se eu não estivesse vigiando. Estava, se bobear, orando mais e jejuando mais do que o próprio dirigente, e eles tudo estavam lá revelando e pregando. E ainda eu tinha que vigiar, a pombagira, era isso, era aquilo outro. Quando vinha as revelações, profecias, para mim e para outro. Aliás, profecia não vinha, só vinha revelações. Se cuida. Até que eu comecei a fazer o meu jargão, olhar para outras pessoas e dizia: se cuida. Já estava sendo até irônico. Brincadeira, meus caros. Exaltação ao homem, culto antropocêntrico, não cristocêntrico. Jesus jamais vai exaltar um homem, não vai exaltar os outros, por exemplo, estão se humilhando. Ou seja, Deus jamais vai fazer acepção de pessoas. Se tem 10 pessoas se humilhando, merecedoras da bênção, 10 pessoas vão receber, não é só uma. O anjo da igreja, que diz que é o dirigente, nem sempre é anjo, às vezes é o anjo que se transfigura em anjo de luz, né? Influenciado pelo maligno. Como aquele camarada que eu estou citando aqui, e dentre outros que eu já citei, faziam coisas equivocadas à luz do evangelho. Defender erros, defender adultério, por exemplo, e presbitão. Então, se você não tiver calcado no evangelho, calcado na palavra
palavra de Deus, você vai aceitar tanta bizarrice, tanta coisa extremista, tanta coisa que não procede, tanta coisa que não é de Deus, que não está no gibi. Tome cuidado, principalmente os reveladores, que têm temor do Senhor, para não ficar aí bajulando dirigente ou pessoinha porque você tem uma empatia com ele, porque às vezes o dirigente lhe agrada, lhe dá alguma ajuda, ou o pregador, ou o irmão, ou a irmã. Engraçado que uma mensagem de exortação para esse dirigente não tinha, só tinha para afagar o seu ego. Parece até aqueles 400 profetas lá de Acabe, né? Se eu não me equivoco, que profetizavam só coisas boas para Acabe. Aí o Micaías, que estava profetizando coisa ruim, ele colocou no calabouço, né? Porque se fosse falar a verdade ali, era preso no calabouço. Qual era o calabouço? Tirar da lista para pregar, não podia mais pregar, tirar da ceia, ser disciplinado. Porque falar a verdade para quem está na mentira dá uma confusão. Falar a verdade para quem está nas trevas dá confusão, né? Então, essa foi a experiência. Teve várias outras coisas que ocorreram, mas em si foi isso. Exaltação a dirigente, a homens, a pessoas. Às vezes a exaltação, por exemplo, a pessoas ricas. Revelação só para pessoas ricas, e exaltando ela também. Porque contribuía ali com dízimo, com oferta. Ou era frequentadora muito da igreja e ajudava muito, como poderia ser católica, né? Às vezes é o mesmo que era um pouco bem de vida, ou obreiro, mas também tinha umas pessoas, geralmente acontecia isso, pessoas de outros credos religiosos ou católicos, que eram bem de vida e ajudaram, então tinha as revelações também supimpas, maravilhosas. Isso não é de Deus, exaltação do homem. Deus não faz acepção de pessoas, Deus quer que todos se arrependam, Deus quer que todos se salvem. Deus tem a mesma mensagem, coisas boas e coisas ruins para todas as pessoas. Aquele que aceitar a Cristo tem a coisa boa, aquele que não aceitar a Cristo tem a coisa ruim. A mensagem do Evangelho, a boa nova de Cristo, é para todos que aceitam Cristo Jesus, não é só para alguns. Pense sobre isso. Abraço e até a próxima.